E aí, pessoal, boa tarde. Aqui quem vos fala é Jefté e tá começando mais um Pode Engajar. Gente, e hoje a gente está aqui com pessoas ilustríssimas que elas já vão se apresentar e hoje nós vamos falar sobre segurança do trabalho, certo? Dentro de segurança, a gente vai falar sobre insalubridade, a gente vai falar sobre acidentes de trabalho e a gente vai falar sobre atestado com pessoas que são especialistas na área, tá certo? De antemão, já quero pedir aqui para eles se apresentarem. Quero convidar aqui a Nara para se apresentar. Ela vai falar o que ela faz, quem ela é. Eu também quero que ela fale, viu, Nara? Eu quero que você fale sobre a Solvit, tá certo? E depois a gente vai apresentar o Dr. Bren aqui, que o homem aqui é letrado, tá certo? O homem já fez de tudo. Mas vamos lá. Nara, contigo. Olá. É uma satisfação gigantesca poder estar aqui com vocês. Bom, eu já sou um pouquinho conhecida aí nas redes sociais, porque a gente sempre vem atuando, né, nas redes sociais, trazendo informação. Mas eu vou trazer também hoje um pouquinho do meu currículo. Eu tenho 37 anos, sou técnica de segurança do trabalho. Minha primeira formação é administração de empresas. Sou assistente técnica em perícias judiciais trabalhistas. Fiz uma pós de gestão de projeto. Estudei 2 anos de medicina. Tive que abandonar a medicina. Enfim, hoje eu sou especialista na área de SST. Tanto da medicina do trabalho quanto da segurança do trabalho, que estão intimamente ligados, né? E eu sou a diretora-geral da Clínica Solvit. Do meu lado aqui, eu sempre costumo dizer que ele é o dinossauro da medicina do trabalho. Vocês vão já ver o porquê que ele é um dinossauro da medicina do trabalho e que é o meu médico coordenador da minha empresa, né? Então, eu vou iniciar também falando um pouquinho da Solvit. A Solvit, esse ano, ela fez 12 anos de criação. Uma trajetória aí bem complexa, porque não é muito fácil você ser dona de uma empresa, você ser empreendedor de uma empresa, desde da formação dela até, né, se consolidar no mercado. E a gente vem desenvolvendo um trabalho de soluções e conflitos dentro da área da segurança e medicina do trabalho. E, evidentemente, a gente nunca faz nada sozinho, né? A gente necessita de pessoas para poder engajar, crescer e poder se consolidar. E o Dr. Bren, ele foi meu mentor, meu mestre, de que ele é o meu terceiro pai, porque ele foi um orientador fundamental na minha vida, pessoal e profissional, sobretudo profissional. Foi a pessoa aí que me realmente engajou profissionalmente. E a gente vem trazendo aí um pouquinho desse dinossauro para ele explicar, juntamente com o que eu venho trazer também acerca do meu conhecimento, esclarecer um pouco da medicina do trabalho e assuntos pontuais, esses aí que você citou, que é de uma confusão tão grande. Muito grande. Meu Deus, as muito pessoas... grande. As pessoas têm muitas dúvidas referente a esse assunto. E justamente os empresários, né? Tem muito problema com o funcionário, né? Com o colaborador e tudo mais. Mas, gente, só pela a introdução aqui, vocês já viram que vem pedrada hoje, né? Vai a mulher aqui... Cara, eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Nara e ela é uma das... Ela falou aqui o currículo dela, mas ela, cara, é uma vendedora genial. Cara, se você sentar com ela e ela te propor uma solução, dificilmente você não vai aceitar essa solução que ela te passar, porque, de fato, ela é especialista, tá certo? E com a gente aqui, o Dr. Bren. Eu falei certo, doutor? Falou certo. Luiz Bren. Carlos Bren. Luiz Carlos Bren. Doutor, Exato. Fale pra gente aí, quem é o Luiz Carlos Bren? Bom, eu sou natural de São Paulo, capital. Morei lá até os 18 anos de idade. Depois fui para Minas Gerais, em Pouso Alegre, onde eu fiquei 8 anos. Depois voltei para São Paulo. Fui para o interior de São Paulo. E 2 anos depois eu fiquei em Botucatu durante 12 anos, onde eu fiz mestrado na área de transplante de pâncreas e de ilhotas de Langerhans. Aí, com 40 anos de idade, eu achava que era injusto um professor ganhar tanto dinheiro por mês. E resolvi cair na vida particular, né? Ganhar menos, porque 40 anos já não tinha dinheiro para nada, né? E aí recebi uma proposta para vir aqui para o Nordeste, vim aqui para a Açailândia,
onde acabei ficando. E eu vim para cá com 40 anos, agora estou com 70 anos, então são 30 anos aqui na região já. E durante esse tempo todo, eu fiz cirurgia geral, especialidade em trauma, pronto-socorro, emergência, baleados, faqueados, essas coisas que eu amo atender, onde a gente acha que o médico se sente assim, se não fosse eu ali, o cara não se O cara não salva. tinha sobrevivido. O cara não tinha sobrevivido. E aí fiz também medicina do trabalho, e já há 43 anos também sou perito da Justiça Federal. Então, eu faço a parte de perícia da Justiça na área de insalubridade, periculosidade e também perícia na área de erro médico. Quando tem processo na Justiça em que alguém processa um médico, eu sou perito do juiz para averiguar se realmente houve um erro médico ou não. E aí, quando vim para cá, montei também minha empresa de medicina do trabalho. Aí conheci a Nara, ela era novinha, ainda estava no primeiro ano de administração de empresas. Aí começamos a trabalhar juntos. Ela se especializou em gestão de saúde ocupacional, área de SST, igual ela falou, saúde e segurança do trabalho. E estamos juntos até hoje aí. Meu Deus, ela deu muito trabalho pro senhor? Até hoje. Não, ela não deu, ela está dando ainda. A parte disso, eu também fiz teatro muito tempo, eu fui palhaço de circo, mágico de circo. Me fale e sou do SBT. poeta também. E teve a história do SBT, que o senhor falou bem aqui. Não, eu fazia também, fiz muita propaganda no SBT, dirigia propaganda, selecionava locutor, porque eu tenho uma visão fácil assim para ver facilidade a posição da pessoa, como ela se posta, como ela conversa, como ela faz as coisas. Então, eu sempre era chamado para isso. E aqui também em Açailândia, quando tinha o SBT aqui, tinha um estúdio lá em Açailândia, eu ficava direto com eles lá. Depois o senhor vai me dar a consultoria, viu? Porque depois do podcast eu quero a consultoria. Esse passe aqui é caro. Mas sim, gente, hoje a gente vai falar sobre segurança do trabalho e aqui você já percebeu que a gente tem 2 especialistas, certo? Mas vamos lá, eu vou fazer a pergunta aqui, vocês vão me norteando aqui. Só para dar uma orientada aqui pro pessoal, Solvit, que é o nome da empresa dela. Sim, me explica, por que esse nome? Soluções em latim. Soluções, né? Tá explicado. Soluciona tudo. O senhor tudo teve aqui. alguma coisa a ver com esse nome? Com certeza, né? Então. Com certeza. Na verdade, a gente classificou alguns nomes, né? E aí a gente foi estudar e falamos assim, Nara, o doutor falando, vamos ver algo diferente. Porque clean, média, sempre tem, assim, Sempre tem. alguma clínica de medicina, alguma clean, não sei o quê. Então, Trabalho. de trabalho, então vamos pro lado diferente. Aí vamos. E aí, como o objetivo principal nosso é focar na empresa, resolver os problemas da empresa, então, soluções para a empresa. Olha aí. Aí veio o Solvit. Inclusive, o nosso slogan nossa especialidade é resolver os problemas da sua empresa. Que tipo de problemas? Os problemas trabalhistas. Nosso slogan é esse, porque a gente realmente tem muita profundidade com a legislação e consegue trazer todas as soluções inimagináveis. E Nara, então, assim, o foco... Eu sei que vocês fazem esse trabalho de diagnósticos e etc., exames laboratoriais, né, e tudo mais, mas o teu foco é resolver problemas para o empresário. Exatamente. Às vezes, o empresário, ele, por falta de conhecimento, ele não tem uma alternativa de solucionar ali. Às Sim. vezes está bem pertinho dele, ele não tem uma alternativa de solucionar, mesmo não sendo da nossa competência técnica, a gente consegue trazer uma solução viável para ele consolidar aquele problema. Um exemplo, colaborador, por exemplo, que tem dificuldade de obedecer à regulamentação de uma empresa. Sim. Como a gente está intimamente ligado com o direito, a gente consegue dar soluções, tipo um regimento interno. Dentro da própria norma regulamentadora, nós podemos falar da NR1, que é das disposições gerais, e a NR1 é a ordem de serviço, e lá tem coisas também da competência trabalhista que a gente sugere para que o empreendedor, o empresário, faça
com todos os colaboradores. Porque ali delimitam um tipo de comportamento, ali o próprio empresário já cumpre a legislação. Entendi. Então, a gente consegue padronizar uns processos mais bem definidos. Certo. Inara, dentro dessa pergunta aí, eu sei que tem outras, mas tu vai saber falar com mais propriedade. Tem outras situações semelhantes, assim, tu falou aí sobre o funcionário que não se adapta A cultura organizacional da empresa, um exemplo. Tem outro problema comum que o empresário enfrenta? Eu não sei se a gente já pode falar. Pode já. falar, a gente vai... Não, o básico é o seguinte. Normalmente, quem faz medicina do trabalho, ou engenharia do trabalho, técnico de segurança do trabalho, o objetivo nosso é proteger a saúde do trabalhador. Para evitar acidentes dentro da empresa e tudo. A gente costuma falar o seguinte, que o nosso objetivo é proteger a empresa. Aí as pessoas falam, mas você quer proteger a empresa e o trabalhador? Como é que fica? Aí a gente fala, tem que botar na cabeça o seguinte, que quem gera emprego é a empresa. A empresa tem que ser protegida porque a empresa ela é atingida não só pelos funcionários que podem ter um acidente ou uma doença ocupacional, mas hoje em dia, devido a milhares já hoje de faculdades de direito que tem advogado para tudo que é lugar. Eu, quando cheguei em Açailândia há 30 anos atrás, tinha 4 advogados. Hoje a Açailândia tem 260 advogados. Meu Deus. E as empresas sofrem muito com processos trabalhistas em que eles não têm culpa disso, como a justiça garante liberdade para o trabalhador e a justiça é sempre gratuita para eles, ele entra na justiça e pronto. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. E a empresa, quando perde um processo, às vezes ela perde. Por quê? Por má documentação. Exatamente. Porque tem um documento errado, um PCMSO, um PGR, alguma coisa que outros fazem para ele, que eles querem só vender o programa. E nós não queremos vender o programa, queremos proteger a empresa. Porque ao proteger a empresa, só tem um jeito, se a gente proteger o funcionário. Então, o nosso foco, na verdade, é a empresa, que ela é que sobrevive, ela é que é vítima. Mas para proteger a empresa, nós temos que proteger o funcionário, para ela não ser vítima. Entendi. Entendeu? Caraca, doutor, onde é que eu assino o contrato? Diz aí, onde é que eu assino o contrato? Olha, meninos. Mas sim, me diga aqui, Nara, quais são os tipos de atestado que normalmente o funcionário gosta de dar lá no trabalho? Existem 2 tipos de atestado. O primeiro é aquele que ele está com alguma patologia. Às vezes ele vai, de repente, tirar um dente. Vai no dentista, tira um dente e ele precisa alguns dias de afastamento. O outro é o afastamento do INSS. Tem alguma doença, seja laborativa ou não, e ele precisa ser afastado ali pelo INSS. Onde que a gente entra nisso? A gente faz toda a gestão, que é chamado de anamnese, né, doutor? Anamnese, que é com relação às faltas. O que a gente faz? A investigação dos atestados. Olha, eu já fui tão mal julgada, porque eu fiz uma propaganda sobre esse questionamento da lei específica, porque existe uma lei por trás disso que, embora o funcionário colaborador ele receba um atestado, né, ele vá lá na UPA, receba um atestado de 2, 3, 4 dias, uma vez que a empresa tem um médico coordenador do seu PCMSO, a conduta é direcionar todos os colaboradores a enviar o atestado para o médico da empresa, que é médico do trabalho, para ele fazer uma nova avaliação no colaborador e dizer, olha, colaborador, você pode ter esses 4, 5 dias, sim, de afastamento. Ou, como pode dizer, não, colaborador, essa condição te facilita, assim, a você retornar ao trabalho em mais tempo, né? Em menos tempo, no caso. E aí, trazendo um pouco assim sobre algum exemplo, né, doutor? O que acontece é o seguinte, existe uma diferença entre a medicina do trabalho e as demais medicinas, que é o seguinte, médico do trabalho não trata doença. O médico do trabalho ele faz medicina preventiva para evitar surgimentos de doenças. Entendeu? Então, por exemplo, se você pegar um ambulatório vamos supor, de uma doença infecto-contagiosa, a enfermeira que trabalha lá provavelmente vai ter direito ao adicional de salubridade por exposição a agente biológico. No consultório de medicina do trabalho, o funcionário não tem direito
a insalubridade, porque nós não temos doentes. Medicina do trabalho só trabalha com pessoas normais, pessoas sãs e que estão trabalhando. E temos que nos preocupar quais são os agentes no ambiente para evitar que ele fique doente. Ao passo que o médico que normalmente está na rua, ele pensa de uma maneira diferente. Ele encaminha, ele atende um paciente e dá um atestado para o funcionário, fala, por causa disso eu vou dar 5 dias de afastamento do trabalho. E aí ele chega na empresa com aquele atestado de 5 dias. Aí o que o dono da empresa tem que fazer? Encaminhar para o médico do trabalho. E um dos erros da empresa é esse. Dá para o RH. O RH não é médico, não é para resolver isso. Quem resolve é o médico do trabalho. Então, se um cliente meu tem um funcionário que recebeu um atestado de 10 dias, manda para mim, eu olho o atestado e falo, só hoje, amanhã você volta a trabalhar. E cancelo o atestado do médico. Entendi. Depois vamos lá. O atestado do médico lá do hospital, lá do socorrão, lá da UPA, ele não é vitalício. Isso que eu quero entender. Não é questão de ser vitalício. O problema é o seguinte, o atestado que ele deu, vamos supor, um cara teve um entorse no punho. Aí o ortopedista dá um atestado para ele de 20 dias, mas esse atestado do ortopedista, 20 dias para ele, é o quanto tempo ele imagina que vai levar para sarar o punho dele. É totalmente diferente de dizer que ele está apto ou não para o trabalho. Entendi. Então, o correto é, em vez de um médico... Aliás, os médicos, hoje tem muito médico novo aí, e cometem esse erro frequente. O Conselho Federal de Medicina proíbe você de estabelecer nexo causal com o trabalho e afastar ele do trabalho. Você dá um atestado e fala, o afastamento fica a cargo do médico da empresa. Então, ele dá lá... O médico tem que encaminhar para a empresa e uma cartinha para o médico, ele teve uma lesão de punho, assim, a estimativa de cura é de 20 dias. Manda para a empresa e aí a empresa encaminha para o médico da empresa. Aí se o médico olha e fala, bom, então é o seguinte, em vez de você ficar lá batendo marreta, você vai ficar no almoxarifado até sarar seu punho. O atestado é só hoje. Entendi. Sobretudo, Jeff. Desvia ele de função, né? Entendi. Tem essa possibilidade de desviar ele de função e, sobretudo, porque também que o médico tem esse poder, além de ser legislação, né? Ele conhece o ambiente de trabalho do trabalhador. Entendi. O médico normal, não. Ele só conheceu o cara ali no atendimento. Entendido. A patologia. O fato dele estar com uma fratura no dedo, isso não é impeditivo dele não trabalhar. Por exemplo, um telefonista, ele machucou o dedinho da mão esquerda. Impede ele atender um telefone, desligar um telefone? Impede ele abrir uma porta no botãozinho e fechar uma porta no botãozinho? Não impede. Certo. E Nara e doutor Bren, às vezes assim, eu já trabalhei em várias empresas como funcionário, né? E hoje eu estou esclarecendo várias coisas aqui. E assim, é muito comum, às vezes, o cara começar a colocar... Tive gripe. Peguei 5 dias lá na semana. Às vezes o cara vai lá, tem um conhecido e tudo mais. Como é que o cara evita isso? Se ele tiver um processo, um quadro gripal, e vai com o atestado, ele tem que ir no primeiro dia já. Aí o correto é a empresa encaminhar para o médico da empresa para ele avaliar a origem dessa gripe e tentar estabelecer se no quadro dele pode ter surgido ou não dentro da empresa, para proteger outros funcionários também de terem gripe, ver o ambiente dele, o que se aconteceu lá, como é que está o ambiente. Entendi. Então, o objetivo principal é esse. Agora, se o médico da empresa achar que é melhor ele ficar afastado 5 dias, ele dá 5 dias, ou ele pode até dar mais. O médico da rua deu 5 dias e o médico da empresa dá 10. Certo, para ele não atrapalhar Entendeu? os outros. Exatamente. Entendido. E outra pergunta aqui, já que eu estou me empolgando aqui. E se o cara começa a colocar atestado demais? Toda semana ele fala... Uma semana é doente da mão, outra semana é doente da cabeça. Como é que o cara faz? Então, E geralmente é quando o cara quer pedir conta. Exatamente. Como é que o cara faz? É só o que tem. Como é que o cara resolve isso? Muitos ficam muito zangados com a gente, né, doutor? Porque às vezes eles vêm com atestado, a gente chega, está cancelado esse atestado, você vai trabalhar amanhã. Mas ele me deu 10 dias. Eu falei, não, ele te deu 10 dias de atestado, porque você está doente, porque ele leva 10 dias para você sarar, ele calcula. Mas para trabalhar você está apto. E outra coisa, outro fator também muito importante. A mesma coisa, o contrário. Se um colaborador,
se nós, naqueles exames complementares que nós fazemos e temos que ter o controle daqueles exames, se identificarmos alguma patologia, seja ela proveniente da medicina do trabalho ou não, e o médico do trabalho fala assim, Jefté, você precisa fazer um tratamento. Então, um exemplo cardiológico. E o seu tratamento, procura um especialista, o seu tratamento vai durar aí 1 ano ou 2 anos, não sei, um exemplo. E se você se recusar em fazer o tratamento e mesmo assim quer o trabalho, quer o emprego, e se você não seguir as orientações do médico, você pode levar a justa causa. Meu Deus, cara. E isso acontece. Já aconteceu numa empresa que é cliente nossa, os 2 casos iguais. Um cara que era operador de trator veio fazer exame com a gente, a pressão dele estava 16 por 11. Aí nós não tratamos. O médico do trabalho ele encaminha para tratamento e controla. Exatamente. Né? Então eu encaminhei e falei, você vai no cardiologista. Como essa empresa faz exame de 6 em 6 meses, passou 6 meses, ele veio, a pressão dele mais alta e ele não foi no cardiologista. Passou 3ª vez, mesma coisa. Na 4ª vez, ele estava com pressão de 24 por 18. E ele, não, mas eu não sinto nada. O fato de você não sentir nada é pior, porque já está crônico, né? Aí eu falei, não, mas o senhor pode me dar o encaminhamento que agora eu vou. Eu falei, você vai sim, quer ver? Ó, ao RH. Favor demitir o funcionário tal. O cara tinha 27 anos de empresa. 27 anos. Mas como demitido? O senhor não é um médico da empresa? Sou. E o senhor pode me demitir? Posso demitir você e posso demitir o dono da empresa. Você está demitido por não ter obedecido a ordem médica. Não, porque eu quero falar com o dono, não sei o quê. Você entrou aqui há 27 anos como operador de máquina pesada e continua sendo operador de máquina pesada. A empresa te dá a liberdade de entrar, tomar cafezinho, o tempo que você tem na empresa, né? Mas está demitido. Entendido. E foi demitido. Sabe o que aconteceu 6 meses depois? O que foi, doutor? Morreu. O cara morreu. Caraca. Já pensou se esse cara tivesse morrido dentro da empresa? Morreu. Ele pegou, só de FGTS, ele pegou R$90 mil. E ele não queria pegar. Eu falei, ó, eu estou te demitindo, normal. Se você não quiser assinar, nós vamos transformar em justa causa. Porque é justa causa isso. E aí você não vai pegar 36 mil de FGTS, de multa de FGTS. Aí quando ele viu que ele ia pegar 126 mil, ele, então eu vou sair. Ele achou que já devia ter sido até antes, né? E aí pegou 126 mil. Vou aproveitar isso. Não aproveitou nem 6 meses. Morreu. Caraca. E logo depois dele teve um outro que aconteceu a mesma coisa. Agora, se a gente não tem essa visão, nós temos que proteger não só a saúde dele, como ele é operador de máquina. E se ele atropela um outro funcionário? Na hora que ele tem um infarto, alguma coisa, mata um outro funcionário, danifica um equipamento. Então, quem opera máquina pesada, quem opera mesa de comando, essas coisas, tem que cardiologicamente estar perfeito. Entendi. Então, se o cara é hipertenso, eu vou trabalhar na portaria, bom, tudo bem, pode. Mas operar máquina pesada, não pode. Exatamente. Tá certo. É sério, essas coisas de exames complementares, assim, há um pouquinho de resistência, os empresários não querem muito esse ônus, mas é de fundamental importância, principalmente, Jefté, no admissional. Entendi. Porque o admissional, todo funcionário que vai entrar numa empresa, seja qualquer a sua função, ele está maravilhoso. Não tem nada, não tem nada, não diz que tem nada, o exame de anamnese dele é perfeito, a pressão dele é maravilhosa. E quando ele sai? E quando ele é demitido? Eu fiquei doente aqui porque faz 2 anos que não sei o que tem. Né? Toda vez assim, foi aqui na empresa. Foi aqui na empresa. Então, por isso que a gente fala que a gente protege a empresa. Porque a gente não admite um funcionário, a gente aceita que ele fique doente e seja tratado. O que a gente não aceita é a malandragem. Exatamente. Então a gente cria mecanismos para proteger a empresa. Então, a malandragem existe mesmo. Mas sim, diante de um afastamento temporário, qual deve ser a conduta da empresa? Temporário no que... Depende do número de dias. Dias. Né? Até 14 dias, dependendo da situação. Se for um acidente, um atestado de acidente de trabalho,
aí há um custeio da empresa para o colaborador. Então, ela vai ter que pagar aqueles dias de A afastamento empresa assume. 15 dias ela assume tudo. para o colaborador. Passou disso, 15 dias, passou disso, aí a gente encaminha para o INSS. Entendi. Esse que é o problema, porque INSS é o seguinte, chega um trabalhador que, por exemplo, ele foi operado de apendicite, dependendo do quadro, dá para voltar com 15 dias. Uma hernia inguinal, que às vezes os caras dão 3, 4 meses, eu sou cirurgião, eu dou no máximo uma semana. Hernia umbilical é no dia seguinte. O doutor gosta de ver Entendeu? o povo trabalhando. Não, ué. Então, acontece o seguinte, vai para o INSS, primeira coisa, a partir do 15º dia, o trabalhador vai para o INSS. Só que para ele marcar essa perícia do INSS, no nosso país, está uma porcaria. Ele leva 8 meses, 9 meses, 1 ano. E ele fica 1 ano afastado, sem receber da empresa, porque a empresa só paga 15 dias. E quando encaminha para o INSS, ele sai da folha de pagamento. Nem que a empresa queira pagar, não aparece mais. Porque a empresa reporta para o governo toda semana, está reportando as informações. Né? Aí, quando ele conseguir essa perícia, chega lá, ele já até sarou já, né? Não faz mais sentido. Aí o perito do INSS vai dizer que ele está apto para voltar ao trabalho. Só que como o INSS é que atrasou a perícia, esses 6, 7, 8 meses que ele ficou afastado, o INSS tem que pagar de uma vez só para ele, entendeu? Mas o cara ficou, a empresa, nesse ínter, ele tem que contratar outra pessoa no lugar dele. Aí quando ele volta, vem comer. É uma confusão para a empresa, né? Ela é vítima do sistema. Doutor Bren, agora voltando bem aqui, só uma dúvida. O senhor já deixou claro, vocês já deixaram claro que o médico pode modificar, alterar a quantidade de tempo ali do afastamento do colaborador, confere? Exato. Pode, tem alguma legislação que implica, que pode implicar para o médico, que pode... Não, o próprio Conselho Federal de Medicina tem uma resolução nesse sentido, que o último médico que avaliou, teoricamente é o seguinte, se você está com uma doença e examinou há 10 dias, você teve no teu médico, e hoje você vem comigo, evidentemente, já se passaram 10 dias, eu tenho muito mais condições de estimar o tempo que você vai continuar o tratamento, porque eu estou te vendo por último. Entendi. Entendeu? E o médico do trabalho tem o foco da empresa também. Então, o próprio Conselho Federal de Medicina autoriza isso. Claro que o médico que mudou o atestado, ele assume essa responsabilidade. E o Conselho Federal de Medicina proíbe o médico de fazer um atestado estabelecendo um nexo causal sem ter ido da empresa, visitar a empresa, ver como é que é. Então, se um cara, por exemplo, vai no ortopedista, e o ortopedista dá um atestado para o cara de 100 dias, ele não pode nem colocar o que é acidente de trabalho, porque o médico não pode colocar o que o paciente falou. Ele tem que falar o que ele diagnosticou. Agora, se ele quiser colocar que o paciente relata que sofreu um acidente de trabalho, ele tem que pôr entre parênteses SIC, segundo informações colhidas. Ou seja, o médico está escrevendo aquilo, mas está dizendo o quê? Para o outro colega médico, ó, não sou eu que achei isso, é ele que está falando. Entendi. Entendeu? Então, esse médico ele não pode afastar o cara do trabalho sem conhecer o ambiente de trabalho. Isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. A empresa, inclusive, se ela quiser arrumar confusão e processar o médico, ela pode. Doutor, o senhor deu afastamento por aqui, o senhor nem conhece minha empresa, como é que você está dizendo que ele não pode trabalhar lá? Se for mediante somente as informações colhidas, o depoimento ali do paciente. Ele não pode dizer que tem que ficar tantos dias de afastamento. Ele escreve lá quantos dias ele calcula que vai levar para sarar e põe: o afastamento fica a cargo do médico da empresa. Ponto final. Ele se livra de qualquer problema. Certo. O senhor falou aqui antes sobre ambiente insalubre, certo? Eu queria entender como é que a gente faz essa medição, como é que a gente faz essa constatação de que o ambiente é salubre, Nara? Como é que funciona? Antes de identificar se há ou não insalubridade, a gente primeiro faz um documento chamado LTCAT. Explica o que é o LTCAT. Pausadamente. O LTCAT nada mais é do que o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, onde ele identifica os riscos físicos,
químicos e biológicos, porque esses tipos de riscos são os que configuram o maior índice de insalubridade e que, posteriormente, também causador de afastamento do trabalho. Por que que isso surgiu? Só falando uma prévia, já que o doutor vai entrar na insalubridade. O INSS, ele identificou, Jafté, que 56% dos afastamentos do INSS é devido a acidentes de trabalho. Então, eu quero dizer aos clientes e futuros clientes que nós não temos culpa, porque o governo que ele identificou isso, né, ele fez um alto investimento tecnológico para identificar os motivos dessas pessoas empenduradas por afastamento, e foi identificado que a maioria delas eram causadas dentro do ambiente de trabalho, eram por acidente de trabalho. Aí o governo falou assim, uai, por que as pessoas estão se acidentando dentro das empresas e eu, governo, tenho que pagar essa conta, se eles estão se acidentando dentro das empresas? Aí o governo não achou justo. Entendi. Não achou justo isso. Entendi. Então, o que eles fizeram? Criaram, embora não seja nova a legislação, mas criaram uma legislação específica para o INSS. Porque o LTCAT, ele é para o cumprimento do INSS, que é a Previdência Social. E aí foi regido essa legislação agora, recentemente, em 2022, né, doutor? Foi atualizado agora. Em 2022. Aí, após isso, a identificação desses 3 tipos de riscos, é que a gente consegue calcular, mensurar, por meio do LIP, laudo de insalubridade e periculosidade, a quantificação, que quando a insalubridade é 10%, 20% e 40%, e periculosidade é 30%. Do salário. Em cima do pagamento do salário em folha, isso mesmo. Porque a insalubridade, ela pode ser classificada em leve, média e alta. 10% a mais sobre o salário mínimo, 20% sobre o salário mínimo ou 40% sobre o salário mínimo. A periculosidade é 30% sobre o salário do cara. Mas ele não pode acumular os dois. Ele tem que escolher se ele quer o da insalubridade ou periculosidade. É claro que vai sempre escolher periculosidade, que é 30% sobre o salário dele. Mas o principal disso é porque é o seguinte: quando faz o LTCAT, o LTCAT é o laudo técnico das condições ambientais onde ele trabalha. Não é do funcionário, é do ambiente. Agora, o indivíduo ele tem direito se ele tiver exposto a agente insalubre. Um do que a gente pode usar, que a gente sempre faz para explicar para as pessoas. É ruído. É ruído. O ruído, por exemplo, a lei estabelece que o máximo que pode ter de ruído é 85 decibéis. Passou disso, é considerado um meio insalubre. Tá certo? Então, vamos supor que aqui nesse estúdio tivesse mais de 85. Aí falar, então quem trabalha aqui está em ambiente insalubre, tem direito ao adicional de insalubridade? Não. É através do LIP, que ela falou, que é o laudo de insalubridade e periculosidade, porque se o indivíduo está trabalhando no ruído, mas usa protetor auditivo, um protetor que atenua em 20 decibéis, ele não está exposto a 90, está exposto a 70, ficou abaixo do limite. Entendi. Então, o laudo técnico do ambiente de trabalho, a LTCAT, é do ambiente. O LIP é do indivíduo. Ah, sim, entendi. E para o indivíduo ter direito, a gente vai analisar o ambiente, através do LTCAT, se ele usa protetor, EPI, algum né? EPI, algum equipamento que protege ele, ou o tempo de exposição que ele está. Isso também é uma variante. É outra variante. Por exemplo, 90 decibéis, o cara pode trabalhar no máximo 4 horas em 90 decibéis. Se 85 decibéis é o limite, aqui é 90. Mas se o cara trabalha só 2 horas, nesse ambiente de ruído de 90 decibéis, está dentro da lei, porque a lei permite até 4 horas. Então tem que levar em consideração o tempo de exposição e os equipamentos que ele possa estar usando ou não. E o principal disso tudo é que isso é o que vai gerar a insalubridade, a aposentadoria especial. Exatamente. Então, empresário, você presta atenção, empresário. Esse que é o problema. Por quê?
todo mês as empresas pagam um valor fixo para o governo, que é sobre A folha de pagamento. da folha de pagamento, que é 2% da folha de pagamento, eles pagam para o governo, que é a parte de aposentadoria, e que se o indivíduo é grau de risco zero, é grau 0, GFIP, que chama esse código GFIP 0 ou 1, 0 é porque não tem insalubridade, 1 porque já teve, mas agora não tem, e o 4 é porque ele está em ambiente insalubre. A diferença é o seguinte, que quando é 0 e 1, a empresa paga 2%. Quando é 4, a empresa paga 6% do salário. Aí o indivíduo, depois de 25, 30 anos trabalhando, entra na justiça querendo adicional de insalubridade e fala, não, mas tinha ruído. E a empresa não tem como comprovar que ele usava protetor auditivo, não fez ficha de controle, não tem como comprovar os EPI. Aí o que acontece? O trabalhador passa a ter direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque não tinha o laudo específico para comprovar que ele não tinha. E para a justiça, o que vale é o agora. É o papel. É o papel. E ainda que não tenha 20 anos atrás, o juiz vai falar, não quero saber, é para pagar correspondente. Aí sabe o que o INSS faz? Entra com um processo contra a empresa chamado ação regressiva. Os 20 anos que ele ficou sem pagar esses 4% a mais de imposto, vai ter que pagar numa tacada só para o INSS. Meu Deus. Exatamente. E Nara, tá certo. Calma. E agora eu tô, é muita agora, informação, mas vai dar certo. É muita informação. Vocês estão assim. Um Arsenal. livro aberto aqui. De informação. Não, o próprio empresário não tem ideia Não tem. Não, do né? tanto que ele é vítima dessa situação. Não tem. Eu falo bem aqui pro senhor, doutor Bem. Não tem. Não tem. A galera não sabe. Esse evento seu que está se promovendo aqui, eu acho que vai ser muito interessante para os empresários. Demais. O que tem de corte aqui que nós vamos fazer aqui não está escrito. Mas vamos lá. Então, assim, como é que eu metrifico isso aí? Como é que vocês mandam alguém lá na empresa? Como é que funciona para vocês... Tecnicamente avaliar. Como é que isso é mensurável. Justamente. Né? Pronto. Quem é habilitado a fazer esse tipo de laudo, isso é um laudo, é um programa, embora seja impresso, né? E o empresário, ele acha que é só papel, mas assim a gente vende leis trabalhistas, né? Que vai resguardar a empresa, o colaborador. E de que forma que a gente mensura o ruído? O ruído é o dosimetria. Gaguejei aqui. A gente consegue mensurar com dosimetria. Entendi. E quando por exemplo, calor, é com o termômetro de globo. Quando por exemplo, vibração, esqueci o nome do aparelho. É o aparelho de vibração. Exato. E aí tem o que mais? Poeira. A gente especifica vários tipos de poeira. Química, pó químico, aí tem os cassetes específicos para exposição química, por exemplo, quem trabalha em uma fábrica de cimento. Aí é um cassete específico que a gente solicita fora, inclusive, do Maranhão, a nossos fornecedores em São Paulo ou Rio de Janeiro. Aí a gente coloca, quando é o ruído, a gente coloca o aparelho no colaborador, próximo aqui ao ouvido dele, deixa ele trabalhando a jornada de trabalho dele, às 8 horas, ou não sei, né, dependendo da jornada de trabalho dele, em uma mínima quantidade de 5 dias. Aí o trabalhador, ele desliga o aparelho, né, quando termina de trabalhar e guarda. E aí a gente consegue mensurar por meio de um aparelho específico e ele sai com as especificações avaliadas. Então, assim, há um tempo de tudo. Tempo de exposição, como o doutor falou, do colaborador, aquele ambiente que está insalubre e também o colaborador, quanto tempo que ele fica ali exposto. Existem várias coisas. Aí, voltando ao que eu estava dizendo. Quem que consegue, quem que pode, quem é habilitado para fazer esses laudos? Um técnico de segurança que tenha pós-graduação de higiene ocupacional e também um engenheiro de segurança, que tem sua especialização de higiene ocupacional. Médicos também, peritos, podem e são habilitados a fazer esse tipo de laudo específicos.
Certo. Lá na Solvit tem essa solução. Todos nós somos. Entendido. Então, Fala eu o sou... nome da empresa. Todos, certo, todos certo. nós Tu fazemos. falou algo bem, eu não entendi. O cassete, o que é o cassete? O cassete é uma pecinha assim, que é um tipo de um filtro, que coloca num aparelho, uma bomba gravete, que você põe nisso e esse aparelho fica na cintura do funcionário. E ele fica pegando esse aparelho fica a gente captando. Liga um motorzinho, fica pegando o ar que está perto dele, tudinho. Então Como você se pode fosse um pôr para aspirador. 2 horas, 3 horas, 4 horas e depois vai avaliar nesse cassete o tanto que tem de produto químico. De poeira química. Aí tem um limite para cada um, né? Entendido. Cara, existe situação em que o ambiente é insalubre e assim mesmo o trabalhador não tem direito de adicional de insalubridade. Me explica isso aqui. Isso é fantástico. Explica, doutor. Isso aí acontece o seguinte, o ambiente é insalubre, mas o cara trabalha e ele está protegido. Ele usa equipamentos. Por exemplo, o cara trabalha em lugar que tem poeira, mas ele usa uma máscara adequada para aquilo. Ou uma pessoa que trabalha em câmera fria. Ele precisa usar aquele avental próprio de câmera fria para poder adentrar na câmera fria. Aí ele usa bota. Aí são os EPIs, Equipamento de Proteção Individual. Então, uma coisa aproveitar, deixa para falar aqui, que a maioria, acho que 99,99% não faz essa distinção e é importante fazer. Sem dúvida. Nós temos dois tipos de EPI. EPI classe A, EPI classe I. O EPI classe A é para eliminar acidente, proteger contra acidente. EPI classe I, proteger contra insalubridade. Então, vamos supor, o cara é mecânico. O cara é mecânico, mexe num determinado tipo de graxa lá, e aquela graxa não causa nenhum problema de saúde para ele. Ele nem máscara não precisa. Tá? Mas ele não usa luvas. Aí as pessoas falam, mas ele não usa luva, então ele está tendo contato. Só que aquele produto ele não penetra pela pele. Então não tem problema de insalubridade para ele nessa situação. Entendido. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser avaliado. E eu vou falar uma coisinha, só um adendo que eu lembrei. Uma vez, Jefté, doutor, teve um cliente que era oficina de bicicleta. Uma oficina de bicicleta, ele virou para mim e falou assim, mas eu sou mesmo obrigada a fazer essas coisas, não sei o quê e tal e tal. Porque o meu contador falou que ele está exposto à graxa e ele vai precisar de um laudo que certifica esse contato com a graxa e tudo mais. E aí eu peguei e falei assim, o seu contador falou? Aí ele foi, mas como assim? O seu contador é técnico de segurança? Aí ele, não. Aí eu, tá, pera ainda, deixa eu falar aqui com o contador. Aí pedi o telefone do contador e perguntei, quis entender por que o contador estava falando para o empresário ali, um microempresário, pagar. Aí ele, não, é porque está aqui na lei. Me disseram que tinha que pagar, está aqui na lei, eu estou falando para eles pagarem, é melhor eles pagarem. Aí eu, meu Deus do céu. Aí, enfim, lá vai eu explicar exatamente isso que o doutor está explicando para o contador. O que é o agravante? Só concluindo, doutor. É porque o empresário ele confia tanto no contador, que às vezes o contador quer ajudar e acaba meio que se atrapalhando, dando algumas informações que realmente a competência é nossa, enquanto especialistas de SST. Então, assim, o que eu recomendo e indico? Que os contadores, nossos parceiros, que também assim, né, nos consulte, pergunte, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É até bom porque a gente fortalece a informação, tanto o contador quanto a gente também ao falar, ao orientar o empresário. Só para você ter uma ideia da importância disso. Teve uma empresa que se instalou aqui em Imperatriz alguns anos atrás, veio trabalhar para a Suzano. Eram 180 motoristas de caminhão. Para puxar. 180. 180. E a Nara fez o contato, ficou conversando com eles, tudo. E aí a Nara falou assim, não, a gente faz o exame, fala tudo que a gente fazia. E falou assim, agora vocês também precisam fazer o PCMSO e o PPRA. Na época era PPRA. Não, nós já temos. Porque lá em São Paulo nós temos quase 3 mil motoristas. E já vem de lá pronto. Aí a Nara falou assim,
Olha, a gente precisa para ver como é que está esse programa, porque a coisa mais comum para a gente é pegar esses documentos errados, sabe? Documento que é feito errado e prejudica a empresa. Agora você vai ver o tamanho do prejuízo. Na hora que entregou para a Nara olhou assim, estava escrito que o motorista estava exposto à vibração. Exposto à vibração, ela pegou e me ligou. Eu falei, Nara, não tem vibração. Motorista que traz essas madeiras, caminhão não tem vibração. Se tivesse vibração, o Inmetro não deixava nem vender o caminhão, pô. Você não está errado. Aí a Nara falou, vou marcar uma reunião com eles para o senhor explicar. Aí fomos fazer a reunião. Chegou na reunião, escuta, da onde que vocês arrumaram esse negócio de vibração? Ah, o PCMCO em São Paulo já é desse jeito, o PRA já veio desse jeito. Aí nós falamos aí a Nara falou assim para o gerente, vocês pagam GFIP 4 ou GFIP 1? Aí o gerente virou para mim e falou que assim... não sabia. Que é isso? Aí chamou a moça do RH. A moça... Não sei eu tô do mesmo jeito aqui. O que é isso? O que é o Aí, GFIP 4 e o GFIP 1? É aquele valor que é pago em cima da folha de pagamento, é recolhido, às vezes, de forma errada, por causa de má orientação contábil, assim, sem falar, mas assim... E aí o empresário acaba pagando a mais do que ele tem que pagar. Do que ele deveria pagar. Então, nesse caso, chamou a moça do RH, ela Ninguém voltou. sabe de nada. Ela voltou lá de novo, olhou, veio e falou: a gente paga 4%. Aí a Nara, e quem falou para a senhora que ia pagar 4%? Ah, já veio a ordem de São Paulo desse jeito. De cara. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Não acredito. Aí o gerente, o que você não acredita? Falei, peraí, deixa eu fazer uma continha aqui para você. Quantos funcionários você falou que tem em São Paulo? 180. Não, em São Paulo. 3 mil. 3 mil. Pega São Paulo, Paraná, tudo ali. Aí fiz as contas. E vocês pagam GFIP 4 para todo mundo. Todo mundo tem vibração. E todo mundo ganha adicional de insalubridade. Todos eles. Por vibração. E não tem. Aí fiz as contas com ele. Mas eu vou mostrar para você quanto vocês estão pagando a mais de imposto sem necessidade. Sem necessidade. Vou fazer aqui, ó. Não vou falar só do GFIP. Não vou nem falar do que a mais funcionário. Fizer mais contas. Sabe quanto eles estavam pagando? Quanto, doutor? Por mês, 360 mil reais a mais todo mês. Aí a gente falou, não é possível. Não é possível. Peraí, aí ele ligou para o dono em São Paulo, o seu Fernando, que é de Campinas. Aí ele falou, seu Fernando, eu estou aqui com um médico, um empresário aqui, não sei o quê, e contou. Ele falou assim, deixa eu falar com esse médico. Aí eu falei com ele, o senhor tem certeza? Eu falei, tenho. Não é possível que eu estou aqui em São Paulo e um cara aí do Maranhão vem me querer ensinar isso. Eu falei, bom, isso não tem nada a ver, mas se te confortar um pouco, eu sou de São Paulo. Isso foi uma quarta-feira. Ele falou, o senhor vai estar aí a semana toda? Posso, se sexta-feira, a gente conversar pessoalmente? Pode. Aí ele veio com o advogado deles e o contador. E fizemos uma reunião. Doutor, como é que foi? Eu mostrei para ele que eles estavam pagando errado. O cara falou, eu não acredito que eu estou pagando 3 milhões por ano de imposto que eu não preciso. Eu falei, epa, peraí, 3 milhões não, 3 milhões e 720. Meu Deus do céu. Eu falei, agora você vai ter um problema. Você tem mais de 3 mil empregados. Para tirar Para você cortar o adicional de insalubridade deles, agora vai dar confusão. Vai dar vão ficar bravos. E o que eu faço? Eu recomendo que o senhor deixe que é 20% do salário, é um benefício que eles têm, mas pelo menos o senhor não recolhe GFIP 4%. O senhor transforma esse adicional de insalubridade em um adicional para eles, de 20% do salário mínimo, e passa a fazer GFIP 1 e não paga mais. Doutor, só aliviou quanto aí do bolso do cara? 360 mil por mês. Quer dizer, ele estava tendo um duplo gasto. Com os colaboradores, os 20%, mas os impostos a mais que ele estava pagando. Por má orientação. Entendi. Pois é, mas ele não vai continuar, ele não teve que continuar pagando algum... 1%? Ah, entendi. Não, é sobre 2% em vez de 6%. Né? Em vez de 6%, entendeu? Entendi. Vai falar alguma coisa? Não, que eu tô aqui, gatilhado aqui de pergunta aqui. O senhor falou sobre a EPI aí. E assim, o maior problema de quem tem grande quantidade de funcionários e que trabalham em ambientes insalubres é o cara usar o EPI. Vocês também ajudam ou tem alguma orientação para isso? Porque assim, cara, se tem uma coisa que o cara lá na ponta, o colaborador não gosta, é de usar o EPI, doutor. Interessantíssimo. Muito comum. Como é que faz o cara usar? O problema é o seguinte, a lei brasileira ela é muito paternalista.
ela te obriga a dar o EPI e fiscalizar se ele está usando ou não. Se o cara não está usando, não, o culpado é o empresário. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é ruído. Você dá o protetor auditivo para o trabalhador, a empresa tem que dar o protetor auditivo. Agora, usar é problema do trabalhador. Porque, segundo a lei americana, ele tem direito de querer ficar surdo. O que não está errado. É verdade. Eu tenho direito, quero ficar surdo. Mas o problema é meu, eu quero ficar surdo. Entendeu? Eu quero perder a audição. Aqui não, você é obrigado a dar e fiscalizar, e tem que fazer fichinha, e o cara E tem que assinar. fazer treinamento, E tem que levar o cara lá na empresa, falar, olha, usa o capacete, porque se cair uma peça, vai te ferir. É isso que eu fico com pena de empresário, porque em vez dele centrar o trabalho dele na produção da empresa dele para gerar dinheiro, ele gasta tempo com essas picuinhas, sabe? Mas tem alguma coisa, alguma orientação que vocês possam dar pro cara que é empresário, pro cara usar isso aí? Fazer com que ele use, né? Ter essa cultura. A gente aborda, assim, dentro de uma tratativa simples, de conscientizar. Então, sim, a gente faz aqueles treinamentos específicos de como usar o EPI. A gente traz a consciência da importância, não só, estão me obrigando a estar usando EPI, que saco, não sei o quê, esse meu patrão é muito chato, fica botando a gente, obrigando a gente para usar isso só para favorecer ele. Mas, na verdade, não. A gente traz uma consciência vital. Porque imagine só, você não ter uma pontinha de um dedo para você poder fechar o dedo indicador, para você poder fechar um botão, é difícil. Imagine só, uma perda auditiva, ela não retrocede, ela não, só realmente com o aparelho, perda de um membro para você poder, né, viver, trabalhar, desenvolver suas atividades. É bem complicado. Então, a gente traz a consciência do trabalhador, a gente, além de fazer os treinamentos com eles periodicamente, a gente faz um corpo a corpo mesmo com os colaboradores. Então, assim, e a gente tem excelentes resultados, GFT, porque, assim, nada muito impositivo, né? A lei, funciona, a lei já é impositiva. Agora, também tem uma vantagem em relação a isso. Se o empresário manda o trabalhador usar e ele não usa, da primeira vez ele dá uma advertência verbal para o funcionário. Na segunda vez, ele dá uma advertência por escrito. Na terceira vez, demissão por justa causa. Há essa possibilidade. Então, o patrão pode demitir por justa causa o trabalhador que não está usando EPI. E tá dentro da legalidade. Tá dentro da lei. Ou seja, que ele não é obrigado a decidir ficar surdo. No Brasil. Ele tem que usar, ou então ele é demitido. Certo. E, Nara, mais outra dúvida aqui. Um ambiente insalubre, ele pode se tornar salubre? Pode. Ele Com certeza. tem consultoria para isso? Eu supondo, eu tenho lá na minha empresa, o ambiente é insalubre, o ruído é muito alto, tudo, mas vocês fazem essa consultoria com um cara, vão lá, cara, você vai fazer isso, isso e isso, e você vai modificar aqui, vai ficar salubre. Tem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, você vai lá e detecta qual é a máquina que está gerando ruído. Entendi. Certo? Sim. Aí descobriu qual é a máquina? Ô, doutor, é quase que Vai o lá seu, e sugere. o seu beijar novinho, viu? Não, isso aqui é um chure. Isso aqui é um chure. A minha voz pega aqui, pega aqui e pega lá. Ó. Acabou. Ô, gente, Aqui é chure isso aqui. Eu já vi o padrão de vocês tô aqui. só Padrão quebrando A o aqui. gelo. Doutor, você viu aí que ela jogou pra você aí também? Eita, doutor. Então aí acontece o seguinte. A gente vai lá, o engenheiro, o técnico de segurança, ele detecta que tem alguma máquina que já está antiga, que está fazendo muito barulho, tudo. O simples fato de você trocar algumas peças, alguma modificação da máquina, você diminui o ruído para baixo de 85 decibéis. Ou então, por exemplo, informática, quando começou impressoras, era aquelas impressoras não tinha jato de tinta, era tudo aquelas bolinhas que ficava batendo e fazia um barulhão. Você pegava uma Epson aí daquelas 120, fazia um barulhão dentro do escritório. Então, você enclausurava a máquina. Punha uma cúpula que o ruído ficava restrito ali. Então, o escritório deixava de ficar insalubre pelo ruído. Entendeu? Você pode isso sem contar do EPI, né? Porque, normalmente, é o seguinte, quando você tem um ambiente insalubre, que tem um agente insalubre, você tem que fazer com que este agente insalubre não atinja o trabalhador. De 3 maneiras. Primeiro,
Administrativamente. Administrativo. Vamos trocar esse produto e começar a usar um outro que não tem problema de insalubre. Se você não pode fazer isso, vão colocar uma barreira para impedir que esse ruído ou esse agente chegue no trabalhador. Entendido. E se não conseguir nenhum desses, é o EPI. É o EPI. O EPI é a última medida É a última medida. Entendido. para Então- proteger a saúde do trabalhador, do colaborador. Teve um processo que eu fiz uma perícia uma vez, que o cara trabalhava no supermercado e sofreu um acidente porque ele escorregou na rampa. Era uma rampa que estava molhada. A rampa de estacionamento ia lá para cima e ele escorregou na rampa. E entrou na justiça. Aí a empresa, para se defender, falou, não, mas ele foi fornecido para ele bota antiderrapante. Então, ele caiu porque foi descuidado. Aí fui fazer a perícia e o que aconteceu? Nessa sequência que tem de proteger, como que o supermercado não consegue fazer com que não tenha água na rampa? Ele tinha que impedir a água de estar ali. Não dar bota antiderrapante para o cara. Se ele Entendi. impedisse a água lá, não precisava nem dar bota antiderrapante para ele, né? Essa é a medida administrativa. Aí o juiz condenou o supermercado a indenizar o cara. É, Caraca, Porque não tomou a medida que seria a adequada, né? adequado. Isso é legislação, viu, chefe Té? Não é coisa de solução nossa que a gente inventou, não. É a própria legislação que diz isso, que dá essas possibilidades. Entendido. Isso só precisa estar atento, né? Ler. Isso só precisa ler. Tem um cara ali que é de fato consultor. E, doutor, existe uma forma de não pagar o adicional de insalubridade? Se tiver, tem que pagar. É, né? É, E o GFIF vai para 4. é. Entendido. Vai 6% de imposto. Se for identificado, não tem como não pagar, precisa ser pago. Entendido. Cara, Nara, vamos lá. Eu tô com uma lista de perguntas aqui, galera, que eu separei para fazer, que eu tô aqui indo com elas, tá certo? Vamos lá. Tu já explicou o que é o famoso LTCAT, certo? Agora eu quero saber o seguinte: o que determina se o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade? É o LIP. É o LIP, entendi. É o laudo. Se ele está exposto a algum agente insalubre e você não tem como eliminar o agente insalubre Aí tem que e pagar. nem proteger o trabalhador, ele ficar exposto a esse agente, aí você tem que pagar. Voltando bem aqui, o EPI, ele tem prazo de validade? Com certeza. Tem. Como é que você define? O cara compra a bota lá na loja. Aham. Como é que a bota tem uma data de fabricação? No site do governo, você tem uma maneira de acessar. Por exemplo, nós temos um site da Sovit, tem um outro site que é meio específico, que é Brem, né? brem.med.br. Você clica ali, validade do EPI. Vai direto no site do governo. Todo mundo que vende EPI é obrigado a ter um código chamado CA, Certificado de Aprovação. Pois é, o CA que especifica ali o que é o E produto. aí você entra no site, pelo CA, está escrito lá até quando é que vale aquela licença. Então você começa a fabricar uma bota e consegue um CA. Você vai lá, apresenta para o governo e tal, e o governo te dá 5 anos. Então a sua bota, o CA dela vale por 5 anos. Mas, se porventura, no meio do caminho, ela rasgar, rasurar, perder, alguma coisa assim, o colaborador ele tem o direito de fazer a troca. Você é obrigado a fazer. É. A empresa é obrigada a fazer a troca, desde que o colaborador ele também tem a obrigação de devolver aquele EPI. E tudo é custeado pela a empresa. O trabalhador não tem esse custo. Outro detalhe é o seguinte, a bota tem um prazo, o CA tem um prazo de validade, mas esse outro prazo de validade que é do EPI em si. Pois é esse que eu tô... Agora eu entendi. É. Porque pra mim... tá certo. O EPI em si, por exemplo, você tem uma máscara dessas que é de descartável, isso aí vale um dia só, tem que ser outra máscara amanhã. Né? 30 minutos. Você às tem uma vezes. ideia, nós já tivemos caso de gozaria, de 2 trabalhadores que trabalhavam no túnel de carvão, é tanta poeira que de manhã o gerente pegava uma caixa com 20 máscaras, um tubo com 20 máscaras, e em 8 horas de trabalho o cara trocava 20 vezes a máscara. Caraca, doutor. De tanto que sujava e era ruim. Então, o EPI, protetor auditivo, se for esse de plug, também o prazo de validade é bem menor. Se for o de concha dura muito mais. Né? É mais caro, mas o prazo de validade dele é muito maior e ele é mais eficaz também.
Então você tem que se basear nisso também. Então o teu EPI, se você, por exemplo, fabricou hoje e o prazo de validade dele é 5 anos, significa o seguinte, nós estamos em 2024. Em 2029, ele está valendo ainda. Continua valendo, desde que não seja Mas aberto. se em 2029, os que você vender em 2009, em 2029, ainda tem prazo de 5 anos. Então ele vai valer até 2034. Entendi. Desde Porque que ele de não 5 seja anos, a partir do momento que foi vendido. Certo, Entendeu? Passou de 5 anos, se você não revalidar, você não pode fabricar mais esse EPI. certo. Aí, outra dúvida aqui, doutor. E se o cara perde muito o EPI dele, tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu estou fazendo uma pergunta aqui que me veio aqui. Porque acontece. Às vezes, lá no almoxarifado da empresa, o cara tem essa problemática. O cara todo dia perde uma bota. O cara é obrigado, para pegar um novo EPI, devolver o outro. Ah, entendi, certo. Se ele não devolver, a empresa pode cobrar dele. Entendi. A empresa Normalmente elas não cobram, porque ninguém faz isso aí. Não ouço falar isso. Entendido. Agora sim, vamos lá. Nara, o que é considerado um acidente no trabalho? Aí dentro disso aqui eu vou fazer outra pergunta. O cara tá vindo lá do serviço dele com a farda para cá, para minha empresa, certo? O meu colaborador tá vindo, uma moto bate nele. Ele tá dentro da legalidade ou não? Como é que funciona isso? Eu estou te fazendo uma pergunta porque eu já teve outros amigos empresários que teve problema. Às vezes o cara está indo, se acidentou, estava indo para o serviço e foi um acidente que ele estava no horário de trabalho. Como é que funciona? Tecnicamente, É. no horário de trabalho, né? Essa pergunta, ela é também muito comum, Jefté. As pessoas confundem bastante o acidente no ambiente do trabalho e acidente de trajeto. Então, o que é configurado o acidente de trajeto? É o tempo. O tempo que ele sai da casa dele até ele chegar no trabalho. Se ele sair da casa dele, ele for na padaria comprar um pão e depois ir para a empresa, já desconfigura acidente de trajeto. Se ele sair da casa dele, ele se acidentar depois saindo da padaria para o trabalho, já desconfigura. Cara, como é que eu meço isso aí? Como é que eu... Tempo, a gente consegue... Você tem o endereço da empresa e o endereço da casa do cara. O trajeto para ir é esse aqui. Sim. Se ele desviou desse trajeto, descaracteriza. A gente coloca no mapa e a gente consegue calcular. Caraca, Você tem, por exemplo, um telefone aí, você vai trabalhar, fala, vou passar na casa do cara para deixar o telefone que ele me pediu. Pronto, já desviou do trajeto, tchau. Tchau. Mas, certo. Então, assim, é 10 minutos daqui para a casa do colaborador. Passou 11... Pronto, desconfigura. Se é 10 minutos o tempo que leva e passar disso... Tá certo. Eu tive um acidente. Meu colaborador teve um acidente. Qual é o procedimento? Ele alegou que estava vindo pro serviço. Ele estava a caminho. Primeiro de tudo, a gente comunica a CAT, acidente de trabalho. Ah, certo. Aí depois que a gente vai fazer a investigação se de fato foi acidente de trabalho. Se ele estiver mentindo, porque assim, a empresa tem até 15 dias para poder ali arcar, se for o caso de afastamento, né? Se ele estiver mentindo, mesmo que a empresa pague, depois ele vai ter que pagar esse mesmo valor para a empresa. Entendi. Inclusive, já que você falou em CAT, deixa eu até fazer aqui um alerta, senhores empresários e advogados. Quando uma empresa emite uma CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, existem duas situações. Se é por causa de um acidente propriamente dito, quebrou um dedo, alguma coisa, não tem o que se discutir. Mas se for uma doença ocupacional, por exemplo, o cara está com um problema de ouvido, você mediu, está com suspeita de perda auditiva por causa de ruído, emite a CAT. Isso não significa que a empresa está confessando que ele ficou doente na empresa. Dentro do ambiente A de comunicação do acidente de trabalho você emite quando você tiver a suspeita, não necessariamente confirmado que a doença existe. É. Quem tem que dizer se é por causa do trabalho ou não é o INSS. Por lei, o INSS tem que vir na tua empresa para visitar a tua empresa e ver se a doença dele é por causa do trabalho ou não. Mas como o INSS nunca vem... faz isso, nunca. Eu nunca ouvi falar faz. em 43 anos que o INSS foi numa empresa Mas ver a se é. lei diz que ela tem que fazer. Aí o que acontece?
O que acontece de rotina? Você emite a CAT, chega lá no INSS e o perito lá já aproveita, é CAT mesmo, então já bota que é do trabalho. Está errado isso. As empresas sofrem muito. Por isso que as pessoas evitam de emitir CAT por causa desse erro do INSS, né? Inclusive, isso é até um outro podcast, né, doutor? Que ele é bem profundo. Tá? Há também muita confusão com a contabilidade, o RH, de quando emitir, quando não emitir, enfim. Cara, isso aí é outro podcast mesmo. É bastante. Contabilidade. E RH e medicina do Meu trabalho. Porque é uma existe, guerra fria aí. É legislação trabalhista. Porque existe Porque cada um alega o seu ponto de vista. É que existe uma diferença fundamental. Por exemplo, o cara está com uma dorsalgia. Está com dor aqui, não sei o que e tal. Aí ele fala, porque eu estou pegando muito peso e não sei o que. Não, isso é o que ele está falando. Nós vamos ter que avaliar se essa dorsalgia dele é disso. Que nem eu já tive caso que a mulher, uma dor no ombro, de ficar botando pasta. A mulher era personal trainer há 7 anos, pô. E vem falar que a dor do ombro dela é porque ela punha pastinha na estante, né? Entendeu? Mas só que a diferença que existe é o seguinte. Quando o trabalhador é afastado por mais de 15 dias pelo INSS, por uma doença dele que não é relacionada ao trabalho, o INSS usa um código chamado Código 31, do afastamento por doença não relacionada ao trabalho. Aí, quando ele voltar a trabalhar, enquanto ele estiver afastado, a empresa não recolhe a FGTS dele, não recolhe INSS e, para efeitos legais, o tempo que ela ficou afastada não conta como tempo trabalhado. Se ela tiver um problema pulmonar, um problema grave, ficar aí 1 ano afastado, é 1 ano que ela está sem trabalhar e 1 ano que ela vai ter que trabalhar no futuro para completar a aposentadoria dela. E quando ela voltar, no mesmo dia a empresa pode demitir ela. Agora, quando o afastamento é por causa de um acidente ou uma doença do trabalho, o INSS põe código 91. Ou seja, relaciona, estabelece um nexo causal. A empresa, quando ela voltar, não pode mandar embora. Ela tem 1 ano de estabilidade no emprego. Você não pode mandar embora durante 1 ano. E durante esse tempo que ela ficou afastada, a empresa quem continua recolhendo o INSS, continua recolhendo o FGTS e conta com o tempo trabalhado. Tem todas as despesas normais. Como o governo cria muita coisa para o empresário pagar, ele quer evitar isso, evidente. Né? E, Nara, tu tem como só detalhar para mim quais são os direitos do trabalhador dentro do acidente de trabalho? Quando ocorre o acidente de trabalho? O direito é ficar sobre a guarda da empresa os primeiros 15 dias. A empresa é obrigada a pagar, mesmo que ele não tenha condição, né, de voltar ao trabalho. Tudo isso que o doutor acabou de falar, INSS, FGTS, a empresa é obrigada a continuar pagando esses impostos até o colaborador ter a condição da sua atividade laborativa. Entendi. Tá? Entendi. Então, assim, não foge à regra. É exatamente isso que o doutor falou. Apesar da lei proteger muitos colaboradores, e eu não quero que entenda que a gente está contra os trabalhadores, colaboradores, não é isso, gente. Mas o fato é que existe coisas positivas para ambos os lados e proteção também para ambos os lados. Nós trabalhamos, mostramos para as empresas onde que elas podem se livrar de possíveis problemas, né? Tem pessoas e pessoas, colaboradores e colaboradores. Tem gente super bom caráter que vai entender, como tem gente muito mau caráter que vai fazer de tudo para prejudicar a empresa. Você concorda? Concordo. Então, a nossa visão é isso, é proteger, não é desproteger o colaborador, de forma alguma. É proteger onde a gente tem a condição de proteger os empresários. Esse é o nosso papel. Era muito comum antigamente, o cara fim de semana vai jogar futebol, qualquer coisa, e se quebra, né? Quebra um dedo, quebra uma perna, não sei o quê. Sabe o que está acontecendo agora? Quando começou a existir SAMU no Brasil inteiro, ninguém mais quebra jogando bola. O cara quebra um dedo jogando bola, ele deixa para ir no dia seguinte, vai quietinho na empresa e fala que caiu lá. Você crê? Acontece. Cara, acontece isso, doutor. Vai de monte. O cara vai fraturado para a empresa. Para dizer que caiu lá na empresa. Acontece.
O caso, Tem é muito. o caso mais bizarro que eu já vi, Jefté, acho que o senhor deve lembrar, que é um cliente nosso de fabricação de uniformes. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, não, uns 10 anos atrás, não me recordo exatamente, uma moça de serviços gerais disse que ela foi limpar a sala do patrão, aí limpou, subiu uma escada de 3 degraus, não tem aquelas escadinhas pequenininhas de 3 degraus, foi limpar o armário do patrão, caiu. Ela estava na sala sozinha e não comunicou que tinha caído para ninguém, ficou trabalhando normal. Essa mulher, ela começou a dar atestados, uns seguidos do outro. Até que um dia ela sumiu por 30 dias. Aí quem aparece lá foi o advogado dela já com o laudo. Com o laudo médico, com o laudo médico dizendo que a mulher tinha deslocado o útero e ela estava com uma hemorragia interna. Que ela caiu da escada. Não existe na história da medicina um deslocamento de útero. Não existe. E aí, o advogado dela compareceu com o laudo de outro médico falando isso, que o afastamento dela era indevido a isso e que ela não tinha condições de trabalhar. Aí, o que foi que aconteceu? Chamaram a gente para poder intervir e o doutor foi o médico perito, foi o perito na época. Jefté, a gente descobriu, olha só que absurdo, a gente descobriu tanta coisa, a gente foi investigar. E simplesmente a gente descobriu que o laudo do médico da funcionária era falso. Tudo falso. Todos os papéis que ela apresentou para o advogado, se foi ela ou o advogado, a gente não pode dizer, mas todos os documentos a gente conseguiu provar que era falso. E aí ela estava pedindo de indenização para a empresa na época, 150 mil, doutor? Não me recordo. Eu também não lembro. 150 mil reais, porque ela tinha deslocado o útero. Isso deu... E o ruim desses processos todos, que a gente chama de processo besta, é que a empresa, mesmo que ela tenha razão, ela tem que se defender. E ela gasta 8, 10, 12 mil reais para poder se defender. Com honorários de advogado. Com agente. Então ela gasta dinheiro para se defender, mesmo tendo razão. Entendi. E o trabalhador não gasta nada, nem um centavo. Porque o advogado chega e fala, causa ganha para nós. Entendi. É porque os advogados hoje chegam para o trabalhador e falam, não se preocupe que você vai me dar 20% ou 30%. Hoje eles falam 30% do que a gente conseguir ganhar. Se não ganhar nada, você não paga nada. O cara não tem nada a perder, o advogado fala na orelha dele, ele vai, sabe? Aos advogados que não são todos, mas... tem muito advogado aí campeão em enrolar. Entendi. O doutor não faz. Tem. O doutor tem coragem. Mas sim... Nara, eu cheguei aqui a fazer todas as minhas perguntas e as minhas dúvidas. Esse podcast aqui, cara, tá riquíssimo. Nara, é sério. Eu aprendi uma coisa que eu não aprendi em 5 anos, eu aprendi nesse podcast bem que agora. Sério, ó, doutor Bren, sabia? E assim, Jefté, eu chego nas empresas, quando eu vou conversar com os donos das empresas, os empresários, se eu pudesse, eu entregava tudo, mas é tanta coisa, tanta profundidade que eu só posso entregar, por exemplo, aquilo que compete naquele momento, sabe? Tipo, coisas pontuais mesmo, de solução. Porque o empresário não sabe. O advogado, ele vem, mas eu costumo dizer assim, eu trabalho para que o advogado não tenha o trabalho. Porque quando houver o trabalho, já está tudo feito, já está tudo mastigadinho, é só apresentar. Eu costumo dizer assim. E assim, eu amo entregar essas informações assim, para o empresário e trazer esse mesmo sentimento seu aí. É esclarecimento. Olha, uma das coisas que empresário, presta atenção nisso que eu vou falar.
Você que contrata médico, engenheiro, técnico de segurança, não pense que você contratou alguém para te fazer o PGR ou o PCMC, que você está protegido e garantido não, viu? Estão à disposição para você mandar para a gente analisar, porque um grande número de empresários perde processo na justiça porque tem um documento feito de modo errado. Igual a gente citou agora esse cara que estava gastando 3 milhões, quase 4 milhões por ano. Aí ele faz um documento botando um monte de agente de risco, um monte de agente ergonômico, que a ergonomia é a bola da vez, que não existe no trabalhador, e ele bota lá, amanhã ou depois, esse trabalhador entra na justiça e ganha de você. Por exemplo, é muito comum a gente pegar PGR, documentos na justiça, que eles fazem esse documento e falam que o trabalhador da área do escritório administrativo tem risco ergonômico por estar sentado por longos períodos. Isso não existe isso. Movimento repetitivo, os caras mal sabem o que é movimento repetitivo. Infelizmente, nós temos um monte de escola formando técnico de segurança e que são mal preparadas as escolas, e eles saem da escola com esse conceito errado. Não é que os caras estão sacaneando, não, é porque eles estão mal formados mesmo. Entendido. E aí quem vai sofrer na pele isso aí é o empresário. Ele contrata, vou contratar um que é mais barato. Sempre é assim. E aí, esse mais barato... Posso contar uma? Eu acho que o senhor nem sabe disso, doutor. Eu acho que é para a gente poder finalizar. Um exemplo assim muito real e recente. Jefté, teve uma construção civil aqui em Imperatriz que ela pegou uma obra de 3.000 casas, dessas casas de governo. E aí eles foram lá na Solvit fazer o orçamento comigo e tudo mais, expliquei. Eu já tinha prestado serviço para outros duas construtoras de construção civil, e essas construtoras elas não conseguiram finalizar a obra, até que uma terceira pegou a obra, essa mesma obra, para poder finalizar. O que acontece? Foi fazer a cotação comigo, e aí fez comigo e, óbvio, foi na concorrência. Até aí, tudo bem. E, assim, o meu preço é muito dentro do mercado. Sim. Nada, né? E aí, quando é um cliente realmente que tem um nível mais elevado de colaboradores, a gente consegue ter valores competitivos. E ele não fechou comigo. Ele fechou questões de 50 centavos e R$1 de diferença, foi fechar na concorrência. Aí o que aconteceu? Ele precisava fazer uns treinamentos. Treinamento de NRs também que a construção civil exige. Ele fez os treinamentos para mais de 300 pessoas. Um colaborador tinha uns 4 tipos de treinamento. Moral da história, mais barato também. Essa pessoa não fez comigo. Moral da história, ele foi fiscalizado, o Ministério do Trabalho, ele chega nas empresas arrombando a porta, ele não pede com licença. Ele já entra enfincando mesmo e abre computador, abre armário, abre tudo e vê tudo que tem lá dentro, para não correr o risco de você pegar uma informação e esconder. Ele já chega de surpresa. Chegou nessa obra, teve uma denúncia que os certificados desses treinamentos eram falsos e que o Ministério Público ia paralisar a obra. Meu Deus. Deu um bafafá. Adivinha para quem eles ligaram? Nara da Solvit. Então, assim, quando a gente tem uma empresa, uma clínica, o empresário, ele, óbvio, quer pagar mais barato e tal, mas antes de ver um preço, ele tem que ver quem é a empresa, quem que está por trás dela, qual a base daquela empresa. Quem resolve problemas. Porque para a gente se manter em pé, a gente também tem que pagar muitos outros, o CRM, tá lá legalizado no Ministério do Trabalho e tudo mais. E aí, eles entenderam que um bom profissional, um profissional sério, correto, ele tem um preço diferenciado. E o barato, é aquele ditado, né? O barato sempre vai sair Isso aí caro. acontece em empresas simples. Aconteceu agora, semana retrasada, um hotel me contratou para defender ele. Ele estava sendo processado por
uma moça que era camareira, querendo adicional de insalubridade. Um hotel que tinha 15 funcionários. E o advogado me indicou, a empresa me contratou. Eu falei, tranquilo, insalubridade para essa camareira não vai ter. Eram 60 quartos, mas eram 3 camareiras e o hotel não era lotado direto e tudo. Aí, a hora que eu peguei os papéis do cara, era de uma outra empresa. O PCMSO, o PGE e tudo. O pessoal que fez o documento para eles, que já era a empresa deles há 4 anos, simplesmente não tinha no documento quais eram os agentes de risco que tinha no ambiente de trabalho. Falei assim, bom, e as fichas de EPI, luva que ela usa, bota, essas coisas? Não tinha ficha de controle de EPI, não tinha nada. Nada. Eu falei, olha, o perito pode até dizer que não tem insalubridade, mas o juiz, ele vai falar como vocês não tinham isso, vão ter que indenizar. Aí, no fim, eles acabaram fazendo um acordo com a funcionária no valor de R$5.000. Sabe o que eles fizeram depois? Chamaram a empresa, vem cá. Quero R$5.000 que eu gastei por erro de vocês no programa. E agora está começando a acontecer isso. Vocês fizeram um PGR errado, que me custou R$5.000, e agora você não tem que pagar. Se não me pagar, eu vou processar vocês. Caraca, doutor. É desse jeito. E a empresa vai ter que... Já pagou. Olha aí. A empresa prestadora de serviço pagou para o cliente. Não, nós estamos botando isso com o CREA. O CREA. Porque, infelizmente, existe um abuso em cima dos engenheiros que o CREA pratica, que é o seguinte, todo documento que o engenheiro emite tem que botar tirar um documento chamado ART, que é Anotação de Responsabilidade Técnica. Ele vai no site e o CREA emite esse documento, anotação, ou seja, assumindo que é responsável técnica por aquele documento que ele fez. Entendi. E até no PPRA, qualquer laudo, eles têm que fazer. Então, o CREA não pode chegar numa empresa e falar assim, eu quero ver o PPRA, o PGR de vocês. Com ART. Ela não pode pedir isso para a empresa. Ela fiscaliza o engenheiro, não o documento não a empresa, entendeu? Entendi. Doutor. E aí o que acontece? Tem empresa agora que está perdendo na justiça por erro do PPRA e está processando o CREA também. Processando o engenheiro e o CREA. Ó, vocês não falaram que estava certo esse documento? Vocês não deram uma anotação de responsabilidade técnica? Pois agora... Olha, eu perdi, agora vocês vão me devolver o dinheiro. Vai virar bola de neve isso. E tem que ser assim mesmo, para acabar com esse negócio aí. Gente, tô caminhando aqui pro final. Foi uma conversa muito rica. Doutor, foi um prazer lhe conhecer. Eu já conheci a Nara, sou muito feliz de conhecer ela. Do ponto de vista artístico, por que você não usa o seu nome Jeff? Jeff. Isso aqui vai virar um corte já por mim. Não, eu queria Jeff, pô, porque para decorar o teu nome é difícil. É difícil mesmo. Pode Jeff me chamar de Negão. Não, Negão, Jeff Tero, você já conhece ele há mais tempo, tudo. Mas eu conhecendo ele hoje, amanhã depois nem lembro o nome dele mais. Agora, Jeff eu não vou esquecer nunca. Que é americanizado artístico, né? Ele vai lembrar. Jeff, olha aí, Jeff é mais chique, pô. Show. Doutor, o senhor é um cara extraordinário. Nara, bem que você falou. Você falou do cara, o cara... Dinossauro. O cara tem cacife mesmo. E, assim, eu queria que vocês dessem essas considerações finais pra gente encerrar aqui. E eu fiquei tão empolgado aqui com a conversa que eu esqueci de pedir. Cara, vai lá, curte o canal, aperta o sininho, que a galera fala, Levi? Aperta o sininho aí e tudo mais, bota o joinha lá, porque isso você ajuda o canal, tá certo? Crescer, a se propagar e chegar em mais pessoas. Compartilha esse conteúdo aqui com mais empresários. Se for você que tá assistindo aí, cara, você que tem um amigo empresário, compartilha esse podcast com ele, tá bem? Nara, faça suas considerações finais, doutor Bren também. Antes dela fazer as considerações finais, você que está assistindo, pega a caneta lá, por favor, para anotar um telefone que ela vai passar aqui. Pega lá, vai lá buscar lá. Doutor, é maravilhoso. Anota então. Bom, eu vou falar, já que vocês anotam aí. Gente, se você tem empresa, seja qualquer segmento, com um funcionário registrado, ou 1.000, ou 3.000, ou 4.000,
Nós da Solvites estamos totalmente preparados para atender você, empresário, e os seus colaboradores. Trazemos todas as soluções, de fato, dentro da saúde e segurança do trabalho, tá? Anota aí meu telefone, me chama no WhatsApp e vocês, o que eu puder dar de assessoria, juntamente com esse dinossauro aqui da medicina do trabalho, o nosso médico perito, Dr. Brem, a gente vai estar à disposição de vocês. E, para além disso, com uma equipe totalmente preparada também, a gente consegue entregar a excelência para vocês, tá? Anota aí meu telefone, 99DDD, 9 na frente, 8828-0418. O nosso Instagram é Qual que é mesmo que você falou? 98828-0418. O nosso Instagram é Clínica Solvit. Lá tem bastante conteúdo também esclarecedor para vocês. E a gente também tem TikTok, onde eu trago muita informação para vocês também, gratuitamente, tá? Olha aí, show de... Como é que é o teu TikTok? Tá Clínica Solvit também. Ah, tá certo. Tá Clínica certo, Solvit, excelente, tá? excelente. Bom, eu queria agradecer a você, Jeff, a toda a equipe sua aqui, que vocês estão vendo aqui nós três, mas tem uma equipe aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas aqui por trás, ajudando aqui. E dizer para você, principalmente a você, empresário, se você tiver processo na Justiça do Trabalho, ou mesmo na Justiça Civil, eu faço nessa área também, quiser fazer uma consultoria conosco, nós damos a orientação para você sem cobrar nada, para dizer o que está acontecendo, tá? Não fique esperto, não se deixe enganar de entrar contratando pessoas que são inadequadas, porque isso pode te custar muito caro. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, a você, Jeff, Nara, minha eterna companheira. Muito obrigado a todos vocês e tamo junto. É isso aí. Muito obrigado, viu, Jeff? Ô, Nara, foi... agradecer. Fique tranquilo. Eu tô feliz de receber vocês aqui. E assim, foi extraordinário aqui a conversa com vocês. Eu pensei que não ia sair tanto assunto bom, não, mas saiu, Carol. Muito bom, cara. É um assunto técnico, mas é uma vivência, é o nosso cotidiano. Então, Entendido. assim, a gente trouxe uma realidade, né, que todo mundo vive, que trouxe a clareza de muitas coisas que, de fato, muita gente não sabe. Não, e assim, vocês pensam também no lado do empresário, porque às vezes o empresário também é só o cara que é o vilão da história. E não é, cara. Às vezes o cara tá lá, tá batalhando, Nossa. pagando folha de funcionário, tá tentando fazer acontecer e às vezes não dá conta. Empreender no Brasil é difícil. Né? E vocês vêm com esse, cara, eu tô aqui para ajudar você também. E não é só o colaborador. Tem o colaborador e tem o empresário que faz a roda girar. Exatamente. Né? Gente, é um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio. E fica aí com essa conversa, compartilha para geral e vem com a gente. Tchau, tchau.